gratos a Deus, porque Deus tem mandado pessoas. Juntamente com as pessoas, vem duas coisas que são muito importantes para a igreja, para que a gente não perca o que é verdade do nosso olhar, né? São recursos de finanças, porque a igreja precisa pagar suas contas, e serviços diversos. Mas o nosso foco nem são os serviços que as pessoas prestam, nem são as finanças. Isso são apenas desdobramentos, são consequências da vida em congregação. Quando a gente se congrega, a gente entende que a gente é um corpo. Gosto muito quando a gente faz nossos momentos do pequeno grupo, de fazer a oração, quando a gente dá os braços e fica ali brincando para ver se alguém cai. E ninguém cai porque está todo mundo de braço dado ali. Congregação é isso. Eclesiastes, como a gente já viu, diz que é melhor serem dois do que um. E é melhor ser uma congregação cheia de pessoas que buscam a santidade, que buscam colocar seus dons a serviço de Deus e seus recursos. E por isso, eu já aproveito para dizer que se você ama bebês, foi autorizado essa semana a compra do nosso ar-condicionado, que vai resolver e vai aprontar de vez o nosso berçário, para que a mamãe possa, nesse momento que ela já passa a semana toda com a criança, ela possa deixar no berçário e ela poder participar do culto tranquilamente. Então, se você se sente chamado para esse ministério, não duvide, né? Pode me procurar e a gente vai capacitar você e logo, em nome de Jesus, a gente vai ter também o nosso berçário, a classe do berçário funcionando. A gente chama de classe do berçário porque algumas pessoas vão dizer assim, e quer que uma criança aprende, biblicamente falando, o evangelho, gente, a essência do evangelho é o amor. Então, quando você coloca o seu serviço em função de outra pessoa, você já está ensinando ela a amar. Então, faça isso. Se você se sente chamada, para o berçário a gente prefere que sejam mulheres. Então, se você se sente chamada para participar desse ministério, avisa para a gente que a gente quer a ativação dessa classe o quanto antes, para o louvor e para a glória de Deus. Amém? E esse é o nosso momento, então, da nossa reflexão bíblica. E eu vou convidar a minha esposa de pastor, para fazer uma oração apresentando a vida do seu marido aqui, antes da reflexão. Pode ser? Pai amado, Pai de misericórdia, Senhor, quero lhe agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos para meditarmos sobre a Tua palavra, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Abre nossos olhos, nossos corações, nosso entendimento, para que a Tua palavra penetre em nossos corações. Traz-nos compreensão, Senhor. Usa a vida do Teu servo nesse momento para estar ministrando, Senhor, a Tua palavra. Ilumine-o, coloque palavras em sua mente e em seu coração. Eu lhe peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa reflexão de hoje é sacrifício tolo. A gente vai ter a oportunidade de meditar sobre o valor dos sacrifícios, a simbologia no contexto do Novo Testamento sobre os sacrifícios, que é que realmente no Novo Testamento a gente entende que são sacrifícios agradáveis. E ao mesmo tempo nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre o que seria realizar um sacrifício tolo. E o texto que eu escolhi, Eclesiastes capítulo 5, do verso 1 até o 7. Eclesiastes capítulo 5, do verso 1 até o 7. Vai estar sendo projetado, mas se você está com a sua Bíblia e você quer fazer a leitura pela sua Bíblia, eu até recomendo, que fica até melhor. Diz assim a palavra do Senhor: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca. Eu nem vi que eu não estava passando.
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. É melhor que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Vamos ler todos juntos o finalzinho? Mas tu teme a Deus. Novamente. Mas tu teme a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra que começa exortando o crente. Lógico que não está falando do crente em Jesus, o contexto aqui é do Antigo Testamento. Mas nós somos, inegavelmente, Pedro falou sobre isso, povo de Deus, constituído pelo sacrifício perfeito, último e definitivo, sacrifício de Jesus Cristo, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O contraste entre trevas e luz, no contexto espiritual, no contexto de salvação, conforme a própria revelação, não seria possível sem a intervenção de Deus. O primeiro texto da Bíblia em que a gente ouve falar sobre salvação é o capítulo 3, verso 15 de Gênesis, chamado de proto-evangelho. Essa palavra é um prefixo grego que significa aquilo que vem antes, como protótipo. Proto-evangelho chama-se o evangelho antes do evangelho, quando Deus, depois da queda do primeiro casal, após anunciar a sua sentença, o seu castigo, ele também traz uma esperança. Ele diz que mandaria o descendente da mulher, aquele que teria a sua descendência, inimizade contra a descendência da serpente, e ele a esmagaria a cabeça da serpente, embora fosse ferido no calcanhar. Nós entendemos que essa promessa se cumpre na pessoa, no ministério, no sacrifício, na ressurreição, nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, descendente da mulher. Não era filho biológico de José, mas do Espírito Santo, que providenciou o sacrifício de Cristo. E todos os sacrifícios que vieram antes, como está escrito na carta aos Hebreus, eram símbolos que apontavam para o último e perfeito sacrifício, que foi o sacrifício do nosso Senhor. Jesus Cristo, o sacrifício dele é tão perfeito, ele é tão diferente de todos os outros, que só o sacerdote poderia apresentar sacrifício, mas o sacerdote apresentava sacrifícios antes por si mesmo, porque ele não poderia indignamente expiar os pecados da congregação ou providenciar a expiação. Jesus Cristo, porém, é um sacerdote diferente. Primeiro, ele não é da tribo, de Levi. Segundo, o sacerdócio dele é anterior à própria lei de Moisés, por isso que ele é chamado como aquele que é da ordem de Melquisedeque, sacrifício bastante anterior, que o próprio Abraão reverenciou a Melquisedeque e ofereceu dízimos que foram oferecidos a Deus quando voltou de uma vitória de 4 reis contra 5. E o sacrifício de Jesus Cristo é singular porque ele mesmo é a oferta e o sacerdote. Ele é o sacerdote
sumo sacerdote, sem pecado, que oferece a si mesmo seu corpo como oferta pelo perdão dos nossos pecados. Mas redenção, perdão de pecados, santificação, consagração, purificação, sempre foram coisas buscadas pelo povo de Deus através dos sacrifícios. O que são os sacrifícios? São expressões de adoração e devoção espiritual a Deus. Quando alguém presta um sacrifício, ele está reverenciando a Deus. Ele está honrando a Deus. Quando ele presta o sacrifício, ele está buscando santificação, ele está buscando viver de acordo com a palavra de Deus, se arrependendo, demonstrando publicamente arrependimento pelos seus pecados. Alguns sacrifícios eram justamente de arrependimento, outros de ação de graças, em que mesmo pessoas que não tinham muitas condições poderiam oferecer um casal de pombinhas para demonstrar ação de graças, ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, pelo fato de terem sido alcançados pela misericórdia de Deus, por bênçãos de Deus. E assim, esses sacrifícios, no contexto do Antigo Testamento, eles vão significar expiação de pecados. O que é expiação? Essa palavra é uma palavra complexa, teologicamente, mas simples na aplicação prática. É você pegar uma vida por outra, como bode, chamado bode expiatório, que aqui no Nordeste a gente usa muito, inclusive, no nosso linguajar popular, quando alguém está sendo culpado injustamente e ele é escolhido como exemplo para todos os demais. A gente disse que ele foi o bode expiatório. E normalmente a gente fala isso no sentido de injustiça. E realmente é injusto que uma vida inocente pague por uma vida culpada. Mas foi isso que Jesus fez. E os sacrifícios anteriores eram um sinal disso. Então, expiação é perdão de pecados através do sacrifício de uma vida inocente. O sangue derramado também aponta para as alianças de Deus. As alianças do Antigo Testamento e a nova aliança são alianças de sangue. São alianças, né, que devem ser cumpridas, que implicam em responsabilidades das duas partes. Os sacrifícios também são expressões de culto. O Senhor colocou no coração do homem a semente da eternidade e o homem tem dentro de si um vazio existencial do tamanho de Deus. E mesmo nas civilizações que ainda não conheceram a Cristo, mesmo aquelas que não foram ainda alcançadas por aquilo que a gente chama de processo civilizatório, essa expressão é uma expressão antagônica, porque toda forma de cultura é uma civilização e não existe superioridade civilizatória, mas é assim que no mundo ocidental concebe. Então, por exemplo, o índio não aculturado, ele tem a sua civilização, e se você for investigar, os antropólogos, eles percebem que ali existem formas de adoração. A divindade, embora eles não conheçam aquilo que eles estão adorando, é do íntimo do ser humano buscar se relacionar com Deus. Mesmo que não entenda que Deus é único e que pense que Deus ele pode ser representado por orixás, por santos, por divindades diversas, por forças da natureza, como a água, como o trovão, como antigamente se fazia e ainda hoje se faz em alguns lugares, mas os sacrifícios eles expressam culto, adoração a Deus. Também consagração. Consagração é santificação, é separação. É vida com Deus, é unidade com Deus, gratidão, porque Deus ele é a fonte de todas as bênçãos que nós temos recebido, tanto as celestiais como a salvação, quanto as terrenas. Por que a gente expressa momento de dízimos e ofertas no momento de culto? Porque esta é uma forma de cultuar a Deus, entendendo que quando Deus estabeleceu o dízimo na sua lei, ele estabeleceu para nos ensinar que a gente não precisa de tudo aquilo que a gente ganha. E que uma parte precisa ser colocada nas mãos das pessoas que ele separou para compartilhamento de necessidades. Graças a Deus, porque essa igreja ela tem um ministério social que está começando. E a gente já tem, mesmo a gente não tendo nossas contas ainda redondas, porque ainda não alcançamos a nossa autonomia financeira, mas a gente já tem ajudado pessoas que estão mais necessitadas. Glória a Deus por isso. Isso é expressão de gratidão, porque realmente a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele acumula, mas ser rico diante de Deus é praticar a justiça, é praticar a misericórdia e praticar a fé.
Por isso que sacrifícios sempre foram um sinal de demonstração de fé. Mesmo que seja uma fé ignorante, do ponto de vista bíblico. E quando eu falo de ignorante, não é um juízo de valor meu. Eu me refiro a uma ignorância daquilo que a Bíblia revela que são os sacrifícios que realmente agradam a Deus. Do ponto de vista bíblico, e estritamente do ponto de vista bíblico, existem pessoas que hoje a gente passa em algumas esquinas e tem ali oferendas feitas a divindades ou supostas divindades. A Bíblia não autoriza esse tipo de sacrifício. E para Deus esse sacrifício não tem valor algum. É um sacrifício tolo. Mas não é só isso que é sacrifício tolo. Também é sacrifício tolo a gente se engajar no ministério. A gente fez algumas convocações hoje para o Ministério do Berçário, para o Ministério Social, de apanhar os missionários. E às vezes a pessoa se prepara, até mesmo entrega os seus dízimos com mais fidelidade do que qualquer pessoa na igreja. Mas o seu coração, no seu coração, na verdade, aquilo não é uma expressão de uma adoração humilde, sincera. Às vezes faz como o fariseu, que se orgulhava, daqui a pouco eu falo mais sobre ele, de ser um homem cumpridor das suas obrigações e entende que o dízimo é mais uma obrigação da lei e cumpre fielmente. Mas o que está por trás desse cumprimento são motivações que estão completamente dissociadas daquilo que Deus realmente quer quando a gente faz uma oferta financeira, por exemplo. Isso é um exemplo de sacrifício tolo. Sacrifício tolo são sacrifícios que são feitos de forma insincera. Quando não existe sinceridade, quando não existe honestidade, quando não existe humildade no ato de oferecer algo a Deus. Quando é feito de todo jeito. A própria palavra diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O serviço de Deus a gente não pode fazer de todo jeito. A gente não pode chegar aqui na frente para pregar a palavra, ou lá nos bastidores, para fazer um cuscuz, um sanduíche, ou gravar um vídeo, ou fazer qualquer outra coisa no serviço, meus irmãos, sem antes se questionar, Deus, como é que está a minha vida? Por exemplo, para que quando eu esteja pregando para a congregação, eu não esteja me colocando na condição de réu de púlpito. Todo mundo sabe que eu não sou um ser humano perfeito e Deus sabe melhor do que eu e melhor do que todo mundo. Mas aquele que vem aqui na frente fazer qualquer outra coisa, como pregar ou qualquer outra coisa, ele precisa ter uma disposição sincera no seu coração de viver para Deus e de viver com Deus e de obedecer a Deus. E não se pode obedecer a Deus de todo jeito. Deus tem o jeito dele, meus irmãos. E a gente precisa entender isso. Porque todos nós temos uma visão do que é o ideal, até mesmo para o serviço cristão. Pode ser até que a gente esteja com razão, mas a gente não pode se esquecer que a gente é uma congregação. E a gente começou cantando Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como a neve que desce da montanha, molhando a relva. É como o gelo que derrete das montanhas do Hermon, onde ficam as nascentes do Rio Jordão, do Mar da Galileia, e que vem do alto, porque é algo separado por Deus, como bênção que traz vida. E diz que é como o óleo precioso da unção sacerdotal, que é aspergido sobre Arão, sobre a sua cabeça, e que desce até a orla das suas vestes. É algo consagrado a Deus, a comunhão entre os irmãos. Então a gente não pode chegar na igreja com a visão que Deus deu para a gente e a gente impor aquilo que a gente pensa, sem observar que existe uma lógica, existe um funcionamento que a gente pode até contribuir com a nossa inteligência, com a nossa visão, que às vezes a pessoa não está tendo, o líder da igreja às vezes não está tendo, para que haja mudança. E é importante que a gente tenha pessoas que pensam diferente. Você já pensou se numa igreja todo mundo pensar igual a um pastor? Essa igreja nunca vai crescer. Ela vai ser do tamanho do pastor. E quanto menor for o pastor, espiritualmente falando, menor vai ser a igreja. Igrejas assim, meus irmãos, são igrejas que, por exemplo, focam, eu ouço falar, li uma vez um artigo de um falecido pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, uma igreja para mim,
e que ele contava a respeito de um racha que teve numa determinada igreja, porque houve uma sucessão pastoral e um pastor resolveu mudar a posição do piano, que historicamente ficava num determinado lugar na plataforma, e ele ousou colocar esse piano do outro lado e comprou um problema com a sociedade de mulheres, porque a presidente da sociedade de mulheres era esposa do ex-pastor e foi ela que era a ministra de música e tinha colocado o piano naquela posição. Gente, a obra do Senhor não se faz de todo jeito. A obra do Senhor não se faz a partir da minha própria visão do que é certo e o que é errado. Louvado seja Deus que eu tenho essa visão. Mas eu preciso confirmar essa visão. Será que é a visão de Deus? Às vezes não é. Outra coisa que é um sacrifício tolo é aquele que é feito sem consideração à pessoa de Deus, sem temor. Entregar o dízimo, isso não é necessariamente uma expressão de temor a Deus. Depende da forma como você faz. Tem gente que entrega o dízimo como se fosse mensalidade do clube. E depois quer cobrar da sociedade, da igreja, como se fosse uma associação. Isso, meus irmãos, não é ter consideração com a santidade de Deus. Tem gente que serve pelos motivos errados. Tem gente que não serve pelos motivos errados. Porque Deus está tirando você da cadeira e dizendo para você, minha filha, meu filho, eu não fiz de você um crente em Jesus para ser um consumidor de culto. E você está sendo chamado para exercer um ministério e você não vai. Isso é falta de temor a Deus. Isso é falta de consideração à pessoa de Deus. E tanto os sacrifícios que são feitos dessa forma, como a falta deles, em muitos casos, são formas insinceras, negligentes e desrespeitosas de se buscar culto a Deus, consagração, gratidão, aliança e expiação, que são coisas que ainda hoje o sacrifício representa. Todas elas apontam para o sacrifício de Jesus Cristo, aquele que veio para nos ensinar o que realmente a palavra de Deus quer dizer, como ela deve ser aplicada. Essa palavra de Deus, gente, ela é útil para que o ser humano seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quer que você não pode ser aperfeiçoado, é porque você não confia na palavra, porque isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 17 especificamente. Mas antes mesmo de 16, ele começa a exaltar as virtudes da palavra de Deus. E Jesus é a encarnação da palavra de Deus, para que nós venhamos a, por meio dos ensinamentos dele, ter comunhão com Deus e viver a vida que o próprio Deus estabeleceu para cada um de nós. Inclusive na forma como a gente se relaciona com eles. Com ele. Falei com eles, né? Porque Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Falando sobre sacrifícios tolos, eu queria trazer alguns exemplos para esclarecer melhor para a gente. Então, o primeiro que eu trouxe para vocês foi o sacrifício prestado por Shaul. A gente chama de Saul, mas não existe essa letra no alfabeto hebraico. O nome dele é Shaul. E 1 de Samuel, capítulo 13, está escrito que Shaul se encontrava em Gilgal e ele estava em guerra contra os filisteus, e os filisteus começam a cercar aquele local, os israelitas começam a se esconder em cavernas, algumas batalhas são travadas, os israelitas vão perdendo e Shaul começa a ficar inquieto com aquela situação. A ordem do profeta Samuel, que também era sacerdote, foi: espere até que eu venha a você, para que eu possa oferecer sacrifícios. E Shaul, ou Saul, como a gente conhece no português, começa a ficar inquieto no seu coração, até que ele diz assim, como alguns fazem até hoje: eu preciso fazer alguma coisa. E aí, não é a visão apenas de que eu preciso fazer alguma coisa. É, o que é que Deus chamou você para fazer? E o que ele chamou você para não fazer? Porque por a gente não saber diferenciar essas duas coisas, às vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus está chamando para fazer, ou a gente faz aquilo que ele proíbe. Foi o caso de Saul. Saul, ele
não era da tribo de Levi. Ele era benjamita. Ele não era sacerdote. Jamais ele poderia oferecer sacrifícios. Mas como ele tinha a coroa na sua cabeça, muitos ainda, mesmo a gente não vivendo na monarquia, ainda tem a coroa na sua cabeça e são senhores da sua vida. O crente em Jesus é aquele que tirou a cabeça, que tirou a coroa da sua cabeça e colocou a coroa na cabeça de Cristo. Em certo sentido, também perderam a cabeça, porque ser crente em Jesus significa morrer para si mesmo e viver para Deus. Saul, presunçoso, ele se apressa. E olha o que, é que a precipitação pode fazer, meus irmãos. Sabe o que é que custou a Saul? Ou Shaul? Custou simplesmente o reinado dele. Qual é o rei que não quer ter uma linhagem? Qual é o rei que não quer ter a coroa passando de geração em geração? Quem foi o rei depois de Shaul? Quem foi? Foi Davi? Na verdade, um filho de Shaul governou uma parte de Israel, que foi Ish-boshete, mas ele foi assassinado porque Deus nunca consagrou aquele homem como rei de Israel. E houve uma conspiração, né, e duas pessoas de confiança mataram ele e foram dar notícia justamente para Davi. Pegaram a coroa, foram dar para Davi, e Davi mandou matar eles, porque Davi disse assim: eu não toquei no ungido do Senhor, quem são vocês para matar o rei de vocês? Davi era um homem temente a Deus, não era perfeito, mas quando Davi se torna rei e quando ele consegue conquistar Jerusalém, ele estabelece a cidade de Davi, ele começa a morar numa fortaleza, ele percebe a injustiça de ele morar na fortaleza e a tenda de Deus ainda ser uma tenda, e ele se dispõe a construir um palácio para Deus. E ele faz um voto com Deus, ele cumpre o voto com Deus, e Deus diz a ele: você não vai construir o templo, porque as suas mãos são cheias de sangue. Alguém pensa que foi uma punição para Davi por ele ter matado. Os inimigos que ele matou eram inimigos de Deus. Apenas Deus disse para ele: o seu ministério não é esse. O seu ministério é guerrear. Vá guerrear, vença as batalhas, cujas vitórias eu vou lhe dar, e seu filho, que vai viver num momento de paz, ele vai ter condições de construir o templo. E Davi, mesmo não tendo sido autorizado por Deus a construir o templo, ele prepara uma aliança com Irão. Do reinado de Irão veio madeira, veio ouro, puro de Ofir. E ele fez alianças políticas que deram as condições para que o filho dele pudesse governar em paz. E essa paz também veio, e principalmente veio de Deus, para que o templo fosse construído. Mas veja que interessante, Davi não foi autorizado a construir o templo que ele tanto queria fazer para Deus. Saul, por outro lado, o rei rejeitado por Deus, ele quer fazer aquilo que ele não está autorizado a fazer. O nome disso, gente, é presunção. Não sejamos presunçosos. Não estejamos desatentos à voz de Deus. Porque Deus, às vezes, nos chama para fazer coisas que a gente não compreende. Mas se Deus está chamando, eu tenho dito isso à igreja, aprendi isso na prática e estudando o livro, conhecendo Deus e fazendo sua vontade, que eu quero, se Deus permitir, começar uma outra turma. Esse ministério desta plantação é fruto desse livro. E ele diz lá, o pastor Henry Black Baby, ele diz que quando Deus fala, 3 coisas acontecem. Quem ouve sabe quem fala, que é Deus que está falando, sabe o que Deus está dizendo e sabe o que tem que fazer. Quando você sabe que é Deus que está falando, sabe o que Ele está dizendo e o que você tem que fazer, não tem mais dúvida. Aí é você vencer a sua crise de fé para fazer aquilo que Deus está lhe chamando. Pode ser um ministério, pode ser um pedido de perdão, pode ser qualquer outra coisa que Deus quer fazer para que
o nome dele seja glorificado. O nome de Deus era glorificado por meio daqueles sacrifícios? Sim ou não? Foi Deus que estabeleceu os sacrifícios. Claro que o nome dele era glorificado. Apenas como um símbolo. Aquilo ali não era a glória verdadeira. Aquilo ali era um símbolo. Mas esse tipo de sacrifício aqui, ó, que Saul prestou, jamais. Aí eu falei de finanças, né? E aqui vem outro exemplo. Ananias e Safira, Atos 5, do verso 1 ao 11. Sacrifícios feitos sem consideração a Deus e de forma insincera. Em Atos 5, de 1 a 11, você conhece a história que para muitos parece ser um castigo duro demais. Não é. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Deus é justo, meus irmãos. E ele quer ser respeitado. E aí, no momento em que a igreja vivia um crescimento vertiginoso, qual foi a mola mestra desse crescimento? Não foi estratégia de crescimento de igreja. Foi prática do evangelho na vida. Foram as pessoas cuidando umas das outras, colocando aquilo que tinham à disposição dos apóstolos, aos pés dos apóstolos, para que fosse dado aos pobres. E todos os dias participando das orações, do pão, de casa em casa e no templo. Eles louvavam a Deus e grandes prodígios eram feitos através daquelas vidas que se consagravam a Deus. E no meio daqueles dois ali, tem 2x9. No meio daquele povo ali tinha 2x9, né? 2 espiões ali no meio daquele povo. Espiões do inferno. Pessoas que não eram crentes de verdade. Mas querem surfar na onda. Querem estar no meio. Não tem problema nenhum de estar no meio. Porque a gente, quando está no meio sem ser crente, eu já tive numa época, no meio da igreja, num tempo em que eu ainda não era convertido, e uma palavra foi dada com muita dureza entre ovelhas e lobos. E eu percebi que naquela época eu era lobo e saí extremamente ofendido. Mas graças a Deus que hoje eu sou ovelha. Ovelha. Todo pastor, se não for ovelha, já perdeu o ministério. E graças a Deus, porque eu andei com aquele povo, para ouvir que naquela época eu ainda era lobo. É bom estar junto, mas não precisa imitar para ser visto pelos homens, porque foi isso que eles fizeram. Isso é hipocrisia, isso é máscara, isso é aparência de santidade. Eles venderam uma propriedade, declararam o preço da venda bem inferior ao preço que realmente foi vendido. Para quê? Para entregar apenas uma parte do valor que eles disseram que era todo aos pés dos apóstolos. Eles não queriam ficar de fora, mas eles também não queriam estar dentro com os 2 pés. Ananias e Safira me lembra muito aquilo que vulgarmente a gente chama do crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Ele não se decide. Eles queriam ter um pé junto aos apóstolos ali e dos irmãos, mas não queriam estar com os 2 pés. Não tem problema nenhum se esse é o seu caso, meu irmão. Que o conselho pastoral que eu lhe dou e é o próprio Espírito Santo que dá. Entre com os 2 pés num relacionamento sincero, honesto com Deus. Você não tem nada a perder. Antes, você tem tudo a ganhar. E mesmo que você perca tudo, mas se você tiver a sua fé em Cristo, você vai ser rico em toda e qualquer circunstância da vida. É isso que Paulo quis dizer quando ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse: eu sei passar por situações de riqueza e de pobreza. Em todas as situações eu já fui experimentado, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele tinha fé, e foi fé que faltou para esses aqui, ó. Mas o que sobrou para eles foi o quê? Hipocrisia. Máscara, falta de respeito a Deus. A palavra de Pedro foi muito sincera e ainda hoje me faz pensar. Ele diz assim: você foi obrigado a vender a propriedade. Não era sua. Para que você resolveu fazer isso? Agora, ao fazer a sua oferta, por que você mentiu sobre o preço dela? Não foi aos homens que você mentiu, Ananias.
mas ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quando eu falo de consideração a Deus, ao Espírito Santo ninguém engana. Ninguém engana. Aqui na nossa igreja eu estou vendo uma placa ali que diz assim: sorria, você está sendo filmado. Se você não tiver cuidado, ao invés do sorriso, vai ser outra expressão. Porque tudo que a gente faz está sendo filmado, nem em todos os ambientes. O banheiro, fiquem tranquilos que não está. Mas tudo que a gente faz normalmente nos ambientes estão sendo filmados. Agora, imagine, a partir desse exemplo, no dia que a gente comparecer diante de Deus, que tudo vê. Porque eu posso até enganar vocês aqui, fingindo ser ovelha, e na verdade eu ainda ser um lobo. Não é o caso. Apenas um exemplo. Mas a Deus ninguém engana. Posso mentir para os homens a vida toda e nunca ser pego na mentira. Apesar de que diz que a mentira tem perna curta. E para sustentar uma você precisa inventar 7. Mas Deus não se deixa enganar. Paulo entendia isso muito bem. Em Gálatas capítulo 6, no verso 7 e 8, ele diz: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso colherá. E essa lei da semeadura, meus irmãos, é uma lei natural, mas também é uma lei espiritual. Ananias plantou hipocrisia e mentira, colheu morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você acha que Deus teve prazer na morte dele? Pelo contrário. A palavra de Pedro foi clara. Você não devia ter feito isso. E eu me arrisco a dizer que não houve sequer arrependimento. Porque Deus tem misericórdia do que se arrepende. E uma evidência disso foi que Safira estava fora e quando ela chega, a pergunta é: Safira, fala a verdade, qual foi o preço que vocês venderam? E ela sustentou a mentira, morreu também. Porque o salário do pecado é a morte. De Deus não se zomba. Já que eu falei de hipocrisia, está aqui um outro exemplo de sacrifício tolo. Ainda se pratica jejum na igreja de Cristo? E Jesus não fazia jejum, não? Para que Jesus fazia jejum, se ele era perfeito? Eu vou fazer a pergunta inversa para você. Meu irmão, se você não é perfeito e você não faz jejum, é porque você está em maus lençóis. Porque se Jesus, que era perfeito, jejuava, imagine eu que não sou. Jesus, ele jejuava, até mesmo para escolher Judas, ele jejuou. Ele sabia, nenhuma ovelha que o Senhor me deu se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Conforme Isaías disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados, curados. Era necessário que Jesus falecesse da forma como ele faleceu, para ressuscitar o terceiro dia e nos mostrar um caminho completamente diferente ao qual se tem acesso por meio da fé. É a fé que faz a gente jejuar. É a fé que faz a gente orar. Mas todo jejum agrada a Deus? Não. Isaías, capítulo 58, no verso 1 a 8, fala muito bem do jejum praticado de forma egoísta, praticado sem santidade, praticado apenas para atender os interesses pessoais do povo de Israel. Ele diz assim: vocês jejuam para praticar injustiça. Imagina alguém jejuando para prevalecer contra o seu irmão, para galgar uma posição que seria do irmão, para derrubar o irmão e ele conquistar aquela posição. Esse seria um exemplo que Isaías diria: esse jejum é desprezível, porque não se pode jejuar sem a disposição de praticar a justiça de Deus. Ele diz assim: sabe qual é o jejum que me agrada? Visite as pessoas que estão necessitadas.
compartilhe, dê aos pobres. Pratique as obras de justiça que Deus preparou para que vocês andassem nelas desde a fundação do mundo. Gente, crer em Jesus não é convicção intelectual apenas, é também. Mas não se esgota nisso. Amém? A palavra fé, no grego, piste, significa uma confiança incondicional, ao ponto de você realmente entregar a sua vida na mão de alguém, como alguém que está na beira do precipício, e escuta a voz de Deus dizendo, pule, e pular, sabendo que Deus vai lhe amparar. Se foi Deus que chamou, não se foi Satanás, né? Satanás chega para Jesus e disse, pula daí. E não era para pular. Jesus disse, não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É essa palavra que faz a diferença na vida de um crente, fez a diferença no ministério de Jesus e continua a fazer diferença no ministério da igreja. Até para que quando a gente jejuar, a gente faça o jejum que agrada a Deus. O jejum acompanhado da intenção de santificação, de renúncia, de negação de si mesmo, de andar nos caminhos de Deus, da palavra de Deus, de praticar as obras de Deus, de fazer aquilo que agrade a Deus, mesmo que ninguém esteja vendo, mas que a gente esteja fazendo da forma certa, para a pessoa certa, com a atitude certa. Porque quem faz um jejum dessa forma, está fazendo com negligência, na prática da justiça. Não é disso que Deus se agrada. Mais um exemplo, parábola do fariseu e do publicano, Lucas, capítulo 18, 9 a 14. O fariseu está representado aqui com esse homem com um pano branco na cabeça e essa roupa mais escura. E o publicano, homem pecador, cobrador de impostos, odiado pelo seu povo, tido como traidor, porque era funcionário público de Roma, cobrando e espoliando, às vezes roubando o seu próprio povo, para si mesmo e para entregar para Roma a riqueza de Israel. Os dois, segundo diz a parábola, chegaram ao templo. Uma parábola, né? Mas com aplicação profunda. E aí, os dois fazem uma oração. O fariseu começa e diz assim, ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como este publicano, pecador, traidor, desprezível. Muito pelo contrário, eu sou excelência da criação. Estou parafraseando, viu, meus irmãos? Eu faço jejum, eu leio a palavra em casa todos os dias, eu entrego meu dízimo, eu presto sacrifícios, ao contrário deste homem, e ele falava isso com arrogância e com orgulho. E Jesus disse, a oração do outro foi assim, ó, ele não conseguia nem levantar o rosto. Ele só batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, o pecador. E Jesus disse, foi este que saiu justificado. Porque fé sem arrependimento não é fé. Fé sem humildade não é fé. Fé sem sinceridade não é fé. É arrogância, é soberba, é prepotência, é autossuficiência, é acreditar que você é especial mais do que os outros. Era o problema de Jonas, que era um profeta de Deus chamado para expandir a misericórdia sobre a capital do reino mais terrível da sua época, naquele mundo antigo. E ele recebe uma missão grandiosa de ser o ministro da reconciliação daquele povo com Deus, mas o ódio dele por aquele povo, os assírios, era maior do que a sua misericórdia. Como é que um profeta pode ser boca de Deus desse jeito, meus irmãos? Nós não temos mais profetas. Não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia diz que os profetas duraram até João Batista. Depois disso, tem sido pregado o reino e o evangelho de Deus. O que Deus ainda permanece nos dando são dons de profecia. Isso é diferente de ser profeta. O dom de profecia existe. Mas como alguém vai ser boca de Deus, até com o dom de profecia que recebeu,
sem sinceridade, sem humildade, sem honestidade, meus irmãos, como esse fariseu, Jesus disse, foi o outro que saiu justificado. O texto que a gente leu diz assim, ó, para fazer sacrifício de tolo, como por exemplo, fazer votos. O que é um voto? É uma promessa feita a Deus com um propósito espiritual, não é uma troca. Deus não se agrada de trocas. Ele tem todas as coisas na sua mão, mas Ele quer que a gente busque Ele com sinceridade do coração, não como moeda de troca. Deus, eu vou fazer isso para o Senhor e o Senhor me dá isso. Quantas pessoas buscam até contribuir com a igreja pensando nisso? Porque está escrito em Malaquias, fazei prova de mim. Então eu vou fazer prova de Deus. Deus eu estou dando, mas estou de olho, hein? Estou de olho na minha conta bancária. Vamos ver se Malaquias estava certo ou não. Não entende, meus irmãos, que Deus se manifesta naquele texto como um Deus de suprimento. Jeová Jireh é o nosso Deus de provisão. Ele não nos dá tudo que a gente quer, mas Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Amém? A gente vai ter nosso culto no último sábado deste mês dos motociclistas. Falei que o ser humano nunca está satisfeito, né? Moto é uma coisa, quando você compra uma, você quer sempre uma melhor, uma maior. Mas por que Deus não dá às vezes a moto que a gente quer? É para a gente andar menos, ou andar mais devagar. Porque andando mais devagar, com a moto não sem aquela autonomia toda de 30 litros, vai dar uma autonomia de 600 quilômetros, eu vou ter que parar com uns 300 quilômetros, eu vou ter a oportunidade de falar com o bombeiro lá do posto, para falar para ele de uma esperança que ele não conhece. Eu vou ter a oportunidade de conversar com alguém lá que vai estar no lanche, comprando água mineral, e que vai perguntar por que eu estou ali. Eu vou falar que eu estou ali porque Jesus me trouxe ali para falar do amor dele. Então Deus sabe aquilo que a gente realmente precisa. E sabe por que é que Ele dá algumas coisas para a gente e não dá. E não adianta eu fazer um voto, eu quero ter mais dinheiro do que o meu vizinho. Porque eu tenho certeza que Deus não vai se agradar disso. Meus irmãos, a inveja, meus irmãos, é algo que Deus com certeza não aprova. A cobiça é pecado. Um dos outros pecados citados lá nos 10 mandamentos, a cobiça. E aquele que faz um voto para não cumprir, se fazer um voto errado já desagrada a Deus, imagine fazer um voto certo e não cumprir. Deus quer que você faça algo para Ele. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fez um voto, a gente não sabe exatamente qual foi o propósito dele, mas ele raspou a cabeça em função do voto que ele tinha feito. Quer dizer que todo crente tem que fazer voto? Não. Ninguém é obrigado a fazer voto, porque o voto é uma declaração voluntária da sua própria boca de que você está disposto a abrir mão do seu tempo, a abrir mão de uma parte dos seus recursos ou a usar os seus dons para abençoar outras pessoas em favor do reino de Deus. É algo que você se dispõe a fazer. Ou para a sua própria santidade. Deus, eu vou fazer um voto de não fofocar. A igreja tem fofoca? Tem fofoca na igreja de Cristo? Não estou falando dessa aqui não, fiquem tranquilos, meu irmão. Eu estou sabendo de nada, fiquem tranquilos que eu não estou botando ninguém contra a parede. Mas a igreja de Cristo tem fofoca? Tem. Mas não deveria ter. Porque como é que eu vou ser luz, sal, se a minha boca profere palavras de destruição? Ou por meio da fofoca, ou por meio da maledicência. Tem maledicência na igreja? Tem, mas não deveria ter. Tem cobiça na igreja? Tem, mas não deveria ter. Cargos na igreja? Isso não existe, meu irmão. Para mim só existe encargo, é função. Inclusive a função pastoral. Porque Jesus disse que aquele que quiser ser mais
seja aquele que serve os seus irmãos. O pastor tem que ser o primeiro a servir. Se ele não fizer isso, ele não está habilitado para o ministério pastoral. Não é só ser bom dono de casa, ter os seus filhos em obediência santa, não. Fazer esse tipo de voto, que em tese agradaria a Deus, mas não está disposto a cumprir, diz o texto, é sacrifício de tolo. E Salomão arremete dizendo, seria melhor ficar calado. Por isso que eu falei no início, né? Me lembrando também de Tiago, né? Que fala da prontidão de todo ser humano para ouvir e que todo ser humano deve ser tardio, né? Para fazer coisas que não agradam a Deus. Uma das coisas que me vem à mente é que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos para a gente ouvir o dobro do que fala. Inclusive as mulheres, viu? Que também tem 2 ouvidos e uma boca. Não estou dizendo que elas têm que falar igual aos homens. As mulheres falam mais do que os homens naturalmente. Meus irmãos, minhas irmãs. Mas como a gente inverte a ordem das coisas, às vezes, não é verdade? Como a gente inverte a ordem das coisas. Como a gente coloca o carro na frente dos bois. Inclusive, a precipitação muitas vezes leva a igreja a fazer votos a Deus que nós não estamos, às vezes, nem sinceramente comprometidos em cumprir. Melhor seria ficar calado. Quando a gente vai passando o tempo, e a gente vai, teoricamente, quanto mais tempo passa, mais sábio a gente fica. Isso depende da forma como a gente aproveita a vida. E a sabedoria verdadeira é aquela que vem do alto. Também depende do meu grau de responsabilidade no meu amadurecimento espiritual. Porque tem pessoas que são velhas na idade, mas são infantis na vida espiritual. E também tem pessoas que são jovens, mas são crentes maduros. Então uma idade não tem a ver com a outra. Mas quando a gente vai ficando mais experiente, tanto na vida espiritual quanto na vida comum, a gente costuma ouvir mais. Os homens passam a reclamar menos que a mulher fala e passam a prestar mais atenção naquilo que a mulher fala. Deveria ser assim. Eu, pelo menos, tenho tirado proveito disso. E grandes coisas eu pude experimentar por isso. Porque a Bíblia diz que a mulher é uma bênção na minha vida. Eu preciso crer nisso, meu irmão. Às vezes a gente passa por determinadas fases da relação em que a gente questiona Deus. Senhor, tua palavra diz que meu marido é uma bênção na minha vida, que a minha mulher é uma bênção na minha vida. Mas é esse marido aí ou é outro? Porque esse aí não. Eu digo a você, meu irmão, é esse mesmo. É essa mesmo. Se a tua relação, seja a relação conjugal, seja a relação com os filhos, seja a relação com netos, com pessoas do trabalho, da igreja, se essa relação ainda não lhe traz um grau de satisfação por ela glorificar a Deus, eu quero dizer para você que ainda existe um campo de ação para que o Espírito Santo haja na sua vida e por meio da sua vida. Faça votos sábios a Deus, se você quiser fazer, você não é obrigado a fazer voto não. Jejum é altamente aconselhável, mas faça pelos motivos certos. Oração, faça oração preocupado com a intenção do seu coração, reconhecendo a sua dependência de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, intercedendo em favor das outras pessoas e orando menos por você. Preste atenção em quantas orações você fez na última semana e faça uma tabela, ou faça na próxima semana uma prova de você mesmo. Anote toda oração que você fizer e no final da semana você me diga quantas foram orações mais egoístas do que altruístas. Eu me arrisco a dizer, as egoístas ainda serão a maioria. Pastor, me dê um exemplo de oração egoísta. Não necessariamente a oração egoísta vai estar errada, tá certo? Por exemplo, abençoa o meu lar. Está errado você falar isso. Abençoa meus filhos, abençoa o meu marido, abençoa a minha igreja. Não está errado. O erro está em você só pensar em si mesmo. E não perceber que a oração é uma bênção também em favor dos outros. Orem uns pelos outros. Está alguém doente? Chame os líderes da igreja e ore sobre o enfermo para que seja curado. Cometeu um pecado? Confesse a sua transgressão. Ore e você vai ser curado, porque aquele que
nos justifica, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E aquele que fica calado com seu pecado, ele não prosperará. Mas aquele que confessar e abandonar vai alcançar a misericórdia de Deus. E a igreja, meus irmãos, é uma bênção de Deus para que isso aconteça. Enquanto isso, tem gente fazendo sacrifícios de tolos. O que seria melhor do que fazer sacrifícios de tolos? Caminhando já para a nossa conclusão, a resposta está aqui, ó. Achegar-se para ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Caim escutou de Deus. Se você fizer o que é certo, porventura não será aceito? O seu pecado, Caim, ele está batendo na sua porta. O seu desejo vai ser contra você, mas cumpre a você dominá-lo. Caim escutou, mas não ouviu. Foi lá e matou o irmão. Deixou que aquilo que ele trazia de ruim no seu coração, ou pela sua ignorância sobre o caráter de Deus, como Deus aceita um pecador realmente arrependido, aquele que não oferece a Deus qualquer coisa, como foi o sacrifício de Caim. Por que o de Abel foi mais excelente? Abel ofereceu das primícias, a intenção dele era a intenção correta, meus irmãos. Não é porque ele entregou aquilo que veio primeiro, não, é porque as primícias eram o que havia de mais excelente. O que é que você tem de mais excelente para oferecer a Deus que você tem retido e você não tem entregado a Deus? Preste atenção nessa pergunta. Talvez você esteja aqui hoje só para responder isso. Se você ouve o Espírito Santo de Deus lhe fazer essa pergunta, e se você sabe a resposta, você está escutando a Deus, mas você vai ouvir a Deus quando você disser: Deus, está entregue, Deus, está nas suas mãos. Eis-me aqui, usa a minha vida, está aqui o meu dom, o meu serviço, está aqui a minha contribuição, está aqui as minhas ações, as minhas omissões que o Senhor deseja que eu me omita, para que eu seja mais santo. Estou aqui para te servir e eu quero ser uma bênção na tua congregação. Achegar-se para ouvir, meus irmãos, é fazer isso que a gente está fazendo aqui e sair daqui com o espírito renovado. Porque se Deus está falando com a igreja, e eu creio que Ele está falando com a igreja, a questão que fica é qual é a atitude que eu vou ter a partir daquilo que Deus me disse. Porque eu posso fazer como Caim, posso fazer como Saul, eu posso fazer como tantos homens que ouviram, aliás, que escutaram o falar de Deus, mas que não tiveram realmente experiências com Deus. Deus chama Jó e diz a Jó para fazer algo muito difícil de fazer. Sexta-feira, se você não estava no nosso pequeno grupo, você perdeu, porque a unção de Deus esteve naquele grupo ali ministrando cura, libertação de escravidão, de sentimentos destrutivos, justos aos olhos humanos, mas pecaminosos aos olhos de Deus. Isso é a ação de Deus, isso é o poder de Deus, meu irmão, para que o nome dele seja glorificado. Isso não é para a glória de ser humano, não, é para a glória dele. Mas Jó recebeu de Deus uma palavra muito difícil de ser colocada em prática. Ministrar em favor de pessoas que estavam lhe fazendo mal. Amigos da onça. Tem amigo da onça na igreja? Tem? Não nessa igreja, meu irmão, fique tranquilo. Na igreja de Jesus. Ministrar para os amigos da onça. Aquelas pessoas que vêm de fora, até com intenção boa. Mas quando chega na hora H, vira a cabeça e começa a agir por conta própria e falar daquilo que acha que é certo, daquilo que acha que é errado. Um crente que é boca de Deus, ele não acha nada. A palavra de Deus é clara, meus irmãos. E ela é suficiente para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então entenda uma coisa, ou a sua vida está alinhada com a palavra de Deus, ou não está.
E Deus nunca vai lhe subjugar. A escolha é sempre sua, é sempre minha. E se a gente se submete a Deus, a gente está fazendo a melhor escolha. Isso se chama achegar-se para ouvir. Pressupõe humildade de espírito e disposição sincera de fazer aquilo que Deus está mandando. Tudo que Deus manda é fácil? Não. Não é. Pensei que era uma coisa mais séria, mas não é uma criança brincando. É desde o reino de Deus. Não é. E às vezes Deus faz pegadinhas com a gente. No bom sentido, né? Às vezes Deus diz certas coisas pra gente que nos parecem muito difíceis porque Ele quer provar o nosso caráter. Por exemplo, você está disposto a abrir mão de tudo que você tem se Deus mandar? Flor já veio para frente para dizer que tá. O pote, né, Flor? Abrir mão do pote dela de ração. Daquele sofá gostoso na casa de Roberta. Você está disposto? Já pensou sobre isso? Se Deus lhe pedisse tudo que você tem e você ouvisse inequivocamente Deus dizer isso, sabendo que o que você precisa fazer, será que você estaria disposto a entregar? Eu só aceitei o ministério pastoral no momento que eu me convenci que a minha resposta para essa pergunta seria sim. Eu não estou falando isso para me glorificar, pelo contrário. E houve um dia, há muitos anos atrás, que Deus fez um chamado na igreja Emanuel para a plantação de uma igreja na praia. E Miriam disse, vamos? E eu disse, tá doida? Deus ouviu e disse, agora você vai. Quando eu ouvi Deus dizer, vá, eu disse, vou, Senhor. Às vezes é prova, gente. Se nós realmente somos filhos dele, se nós temos sido guiados pelo Espírito dele. Porque se tem algo que acontece todas as vezes que a gente ouve a Deus, é que a gente vai vencer as nossas crises e a gente vai ter experiências com Deus. É aquilo que Jó, depois de orar por aqueles amigos da onça, quando ele vê as coisas acontecendo na vida dele, porque a chave na vida de Jó foi quando ele orou, começou a orar, não pelos seus inimigos, que eles não eram propriamente inimigos, mas eram amigos da onça. Eram pessoas que falaram que ele estava em pecado, que ele precisava confessar, que ele faltava humildade, porque ele estava julgando a Deus, ele estava blasfemando contra Deus, quando na verdade Jó sabia que ele não tinha feito nada que justificasse tudo aquilo que ele estava sofrendo. E quando Deus diz assim, vai e ore por eles, e o recado é, eu só vou aceitar a oração se for feita por Jó, para que eu não venha e fira vocês. E Jó vai e ora por eles. Quando ele faz isso, que provavelmente é algo que alguns de nós não estaríamos dispostos a fazer, vira a chave na vida de Jó. A mulher dele volta a ter filhos, e ele volta a ter 10 filhos, ele tinha perdido 10, teve 10. Perdeu 5.000 cabeças de gado, ganhou 10. Tudo aquilo que ele perdeu, ele foi ganhando em dobro, a não ser os filhos que ele ganhou, a mesma quantidade que perdeu. E as pessoas se chegavam e viam, rapaz, olha o estado desse homem. Começaram a abençoar a vida dele, recebeu doações, frutificou. E a Bíblia diz que o estado segundo de Jó foi muito melhor do que o primeiro. E Jó 42 diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Experiências com Deus a gente só tem quando a gente ouve a Deus. Isso é diferente de escutar. Pergunta que o Espírito Santo faz a você hoje é, você tem escutado a Deus ou você tem ouvido a Deus? Tem algo precioso que Deus quer que você entregue a Ele e você não entregou? Pode ser uma oração. Pode ser um ombro para alguém chorar. Pode ser algo que lhe custe algo mais.
Mas se Deus está lhe pedindo, meu irmão, minha irmã, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Aqui entre nós hoje pode haver pessoas que têm escutado a Deus, mas que gostariam de se tornar melhores ouvintes de Deus. Eu quero orar especificamente por essas pessoas que querem ouvir mais a Deus. Durante a ministração, eu vou pedir para o grupo ministrar, Sandro, aqui. Eu quero que você analise a sua vida, como se encontra a sua vida, se você tem sido um bom ouvinte ou não, se você meramente tem escutado a Deus. Se você tem feito sacrifícios a Deus, se esses sacrifícios são agradáveis a Deus, ou se você tem feito sacrifícios tolos. Se as suas orações têm sido mais egoístas do que altruístas, se você tem feito um jejum interessado como moeda de troca, se você tem feito jejum ou orado ou ofertado algo com a intenção errada no seu coração, se você tem cobiçado algo no seu coração que não é adequado aos olhos de Deus, se você tem feito qualquer coisa semelhante a essa, não exatamente isso. Durante a ministração da música, eu queria que você ficasse de pé e eu quero orar pela sua vida. Eu ouço o som do meu amado, sua voz me atraiu. Meu lugar é ao teu lado, meu coração a ti se abriu. Eu não sou mais o mesmo, eu sei, desde o dia em que te achei. Abra o seu coração para Deus e diga: Abre os seus portais para que entre o Rei com meu coração. Eu adorarei, Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Abre os seus portais para que entre o Rei com meu coração. Eu adorarei, Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. louvado seja o Senhor pela sua palavra, Deus. Sua palavra hoje, Deus, foi não apenas escutada, mas ouvida. Porque hoje o teu Santo Espírito fez separação do meio do teu povo de pessoas que voluntariamente confessam que precisam se tornar melhores ouvintes do Senhor, meu Pai. Pai, perdoa, meu Deus, as vezes que temos sido negligentes, presunçosos, quando temos sido displicentes, Senhor, quando temos sido arrogantes, interesseiros, quando temos, Senhor, usado nossas bocas de forma precipitada, não apenas para fazer voto, mas também para falar coisas que não te agradam, Deus. Quando temos nos omitido diante de chamados relevantes que o Senhor tem feito, Deus, para a tua igreja, e nos dado dons, e esses dons estão a teu serviço, ao serviço da igreja, e às vezes a gente esconde eles, enterra eles. Perdoa por cair em ações, em omissões. Muitas vezes nos tornamos mais pessoas que escutam do que as que ouvem. Mas hoje, Deus, no meio do teu povo, o Senhor fez a separação de pessoas que querem se tornar melhores ouvintes, e é por esses especificamente que eu oro, porque de pé, nos seus corações, eles se encontram de joelho, dizendo: tem misericórdia de mim, o pecador, ser propício a mim. E como o Senhor se agrada, Deus, quando os teus filhos, quando tuas filhas buscam sinceramente mudanças de atitude, mudanças na forma como se relacionam com o Senhor e com as demais pessoas, Deus, quer seja na liberação de um perdão,
quer seja fazendo uma oração em favor daqueles que nos acusam, que nos perseguem, que nos fizeram mal, quer seja, Senhor, estendendo a mão para quem necessita, independentemente da circunstância e daquilo que aquela pessoa fez antes. Até mesmo pessoas que se colocam como adversários nas nossas vidas, que por meio do nosso ministério, dos nossos atos de justiça, são envergonhados daquilo que pensam a nosso respeito, daquilo que falam a nosso respeito. E ao contrário, o teu nome sendo glorificado por meio das nossas atitudes, quando nós humildemente nos submetemos ao Senhor, que diz, vá lá e ore por ele, vá lá e ore por ela e sirva e ajude. E assim, Deus, teu nome vai sendo glorificado, Senhor, e as pessoas vão vendo cada vez mais que a tua igreja é coerente com a palavra que ela prega, que a tua igreja conhece o Espírito que ela diz que existe, que foi derramado sobre ela, que a tua igreja vive guiada pelo teu Espírito. Louvado seja o Senhor, porque o teu Santo Espírito ministrou entre nós e nos ajuda, Senhor, a perseverar diante daquilo que hoje falou singularmente a cada coração. Oramos agradecidos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Toda a igreja de pé para a gente cantar mais uma vez o refrão dessa música. Abre-se portais para que entre o rei com meu coração. Eu adorarei, ele é o rei da glória. Rei da seus portais, pra que entre o rei com meu coração. Eu adorarei, ele é o rei da glória, rei da glória. Amém, amém.